O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la, para que ela seja capaz de encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o tudo posso naquele que fortalece só deixará de ser uma frase pronta no momento em que ela estiver direcionada, conectada, convergida com as nossas escolhas, com aquilo que nós construímos no nosso dia a dia, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós acreditamos, na maneira como agimos, o que buscamos para a nossa saúde espiritual. Senão nós seremos barro frágil, que vai quebrar por qualquer coisa, que não será capaz de viver esse momento de dor, que não será capaz de viver o momento das esperas. Volto a dizer, não existe a possibilidade de ser grande como cristão, como homem de fé, como mulher de fé, se nós não soubermos viver o tempo das esperas. É isso que vai nos diferenciando. É isso que vai nos autorizando a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o meu tudo posso, a graça que eu recebo, está em conexão com a minha atitude que faço construir no meu dia a dia esta experiência de fé. Eu acolho na minha carne o desejo de Deus para a minha vida, ou não? Eu tenho experimentado, minha gente, volto a dizer para vocês, eu tenho enfrentado o tempo todo os bastidores da humanidade. Eu vejo os bastidores. E o grande malefício que nós encontramos, o mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de pé. É lamentável. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo, as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade, e elas são sedutoras, elas são muito sedutoras. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais este ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade. Fortalecer a nossa vontade é o específico da graça o tempo todo. A graça de Deus fortalece a nossa vontade para que a gente seja capaz de dizer não ou de dizer sim. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim, o não na hora que a gente tem que dizer não. Na experiência que nós tivemos do navio, uma mulher me comoveu muito ali. Uma senhora como muitas de vocês, com cara de mãe, colo de mãe. E na hora que eu cumprimentava as pessoas, ela me abraçou e disse assim: padre, reza para que Deus me liberte do meu alcoolismo. Levei um choque, minha gente. Como eu dizia para vocês, ela tinha cara de mãe. Aí ela me disse assim: tem sido um sofrimento muito grande, padre. Eu não consigo me libertar do alcoolismo. Perdi um filho há um tempo atrás e desde então eu virei alcoólatra. Gente, eu fiquei tão impactado pela confissão daquela mulher, pela coragem dela, porque é difícil a gente assumir as nossas fragilidades, não é? Sobretudo o alcoólatra.
O grande problema do alcoólatra é que ele sempre diz: eu posso parar na hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra, eu posso parar na hora que eu quiser. Veja bem, mas um eu posso sem bastidor, sem luta. Por isso que ele nunca vai poder. Volto a dizer, o que nos autoriza a dizer tudo posso são os bastidores da nossa vida. E aquela mulher com aquela coragem de dizer: eu não consigo dizer não ao álcool, padre. Minha gente, eu não sou o primeiro a ouvir, nem serei o último. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, todos, sem exceção, conhecemos pessoas que estão na mesma situação. Levante o seu braço, você que conhece alguém assim. Olha isso. O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade, impedir a sua capacidade de decidir, colocar confusão na sua capacidade de decidir. E é impressionante o quanto isso vai fazendo com que a gente se transforme num objeto dele. O vício vai minando a nossa capacidade de dizer não àquilo que a gente precisa dizer não, e vai nos impedindo a capacidade de dizer sim àquilo que a gente precisa dizer. E começa cedo, minha gente. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. O Padre Vicente está aqui e sabe muito bem disso. Retirar um jovem das drogas dá trabalho, porque ele não está acostumado a tudo poder. O que o vício fez com ele foi justamente o contrário. Fez com que ele esquecesse que ele podia. Jogou na miséria, jogou na sarjeta, humilhou. Porque não tem, gente, como é humilhante você ver um ser humano embriagado. É isso que faz o vício com a gente. Ele nos humilha. Pode observar, às vezes as pessoas ficam dizendo que nós somos portadores de um discurso moralista. Aí você olha para esse carnaval recém-terminado, em alguns lugares que se estendeu a semana inteira, e mostravam as fotos e as cenas de uma sociedade em processo de humilhação. Será que ela não percebe? Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha? Que não é bonito você permitir que uma substância tóxica, alucinógena, seja maior do que você. Homens e mulheres empilhados nas sarjetas, homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais, sem preparo. Retirar um ser humano dessa situação é difícil. A comunidade Betânia está lá o tempo todo lutando, e tantas outras comunidades por esse Brasil afora que lutam para recuperar jovens que os infelizes dos traficantes não amam. Os infelizes só enxergam o dinheiro que eles vão retirar, só enxergam a riqueza que eles vão possuir com a droga que vão vender. Ele não está nem aí com o trabalho que você teve para que o seu filho crescesse, para que o seu filho fosse um homem de bem.
para que a sua filha crescesse, para que a sua filha fosse uma mulher de família, para que a sua filha pudesse ter o direito de crescer, de ter filhos, de ser feliz, de ser uma mulher preparada. O traficante não está nem um pouquinho interessado nisso. O traficante não está nem um pouquinho interessado que o seu filho seja capaz de dizer não. Aqui no meu coração eu não aceito que a morte entre. É preparo. Em algum momento da vida nós estamos errando. Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai, que é preciso a gente se preparar para ser mãe, que é preciso a gente se preparar para construir uma família, que é preciso a gente se preparar, assim como eu preciso me preparar para ser um bom padre. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar à liturgia, eu preciso me dedicar à oração. Assim como o médico precisa se dedicar à faculdade para ser médico, ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo.